Olá, sejam bem-vindos ao Entretantos de hoje. Nosso convidado de hoje é muito especial. É o arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Ele assumiu a arquidiocese da capital cearense há 2 anos já, né? Como o tempo passa. Já temos 2 anos da presença desse religioso. E ele tem conquistado durante esse tempo a comunidade pela sua simpatia, pela disponibilidade e também pelo conhecimento teológico. Eu sou Nonato Albuquerque, aqui ao meu lado Yuri Costa, e nós vamos conversar com essa figura que é muito respeitada por todos nós. Seja bem-vindo, Dom Gregório. Muito obrigado, Nonato, muito obrigado, Yuri, muito obrigado também a todos aqueles que vão nos acompanhar nesse momento, né? Um momento assim, tão bonito, da gente vai poder revisar, tenho certeza, assim, tanto da nossa caminhada, de modo especial, pela alegria de estar aqui em Fortaleza, esse lugar tão especial. Que bom. Vamos falar em teologia. Por falar em teologia, vamos começar a conversa com um assunto que dominou semanas atrás o noticiário. É que o Vaticano voltou a rejeitar oficialmente o título de corredentora da Virgem Maria. E é uma questão que já havia sido discutida e que foi renovada agora pelo documento Mater Populi Fidelis, não é isso? O que é que esse novo documento significa para todos os católicos? Na verdade, se a gente lê o documento, se a gente vai ao documento, a gente não vai dizer que ali há propriamente uma rejeição. Na verdade, é um esclarecimento teológico para que as coisas fiquem assim bem claras. Naturalmente, São Paulo vai nos dizer, né, numa das epístolas, que só existe um mediador entre Deus e os homens. Então, sabemos que para nós cristãos, para aqueles que são cristãos, Jesus Cristo é o caminho, digamos, que vai levar ao coração do Pai, pela ação do Espírito Santo, aquilo que é a verdade, aquilo que também suplicamos. Então, ele seria, naturalmente, ele é o único mediador. Entretanto, existe também um título que é dado a Jesus, ele é o Redentor, né? Então, ele é verdadeiramente o Senhor. O título de corredentora, na verdade, desde o passado, era um título que era dado no sentido de que a Virgem Maria havia participado do projeto de redenção, porque, afinal de contas, o Pai do céu, né, através do anjo Gabriel, pede licença para que ela possa aceitar ou não aquela gravidez, né? E uma gravidez miraculosa, milagrosa, o nome que a gente deseja dar. Agora, a grande questão porque algumas pessoas, quase em alguns pontos, eu acho que o documento deseja esclarecer para que a gente não passe do limite. Né? Esse título, essas palavras já foram utilizadas antes, não é um documento que diz respeito à fé, não é ex cátedra, não é algo definitivo no sentido que isso está resolvido, mas é um documento que deseja educar melhor os cristãos. Primeiro, naturalmente, a gente percebe que o documento tem um cunho bastante ligado a um ecumenismo, ou seja, para que também os irmãos que não estão ligados a nós, mas que são cristãos, tenham como certo aquilo que nós compreendemos sobre Jesus Cristo e nenhum de nós tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, o documento mostra toda a beleza da vida, né, da Virgem Maria, daquela que foi escolhida para o Pai, pela ação do Espírito Santo, para que nos trouxesse o Salvador. Agora, os títulos, portanto, precisam ser sempre muito cuidadosos. E, de um modo especial, nós precisamos entender que os grandes títulos da Virgem Maria, eles permanecem. Por exemplo, que talvez seja o título mais importante que nós celebramos no dia 1º de janeiro. Ela é chamada de Mãe de Deus. Aí alguém vai dizer, Mãe de Deus, né? Theotokos, né? Do grego. Mãe de Deus, como Mãe de Deus? Nós não podemos separar aquele que entende quem é Jesus Cristo, não podemos separar em Jesus, Homem-Deus. As duas coisas estão juntas. Então, se você separa, você vai cair numa heresia, como nós costumamos chamar. Então, a Virgem Maria, né, ao conceber Jesus, né, pela ação do Espírito Santo, ela gerou no seu seio uma criança que também era Deus. Então, ela é mãe de Jesus, homem, mãe de Jesus, Deus.
não é? Ela não é mãe do Pai do céu, né? Do Espírito Santo, mas ela é mãe de Jesus integralmente. Então, isso é muito bonito. Então, por causa disso, outros títulos foram acontecendo. Por causa de Caná da Galileia, então, a Maria Auxiliadora, que fez aquele primeiro pedido para que o vinho fosse transformado. Então, todo o documento é para que não haja nenhum tipo de dúvida sobre, né, naturalmente, sobre Jesus Cristo, nenhum de nós sem dúvida, mas essa participação de Maria no grande mistério cristológico. O senhor me corrija se eu estiver errado. O sentido da mariologia que existe no mundo é que precisa ser evitado exatamente pensar que Maria é redentora igual a Jesus, é isso? Pois é, isso não pode de forma alguma, Não né? pode. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. Aham. E nenhum de nós sem dúvida disso. Acontece que existiam dúvidas não no que diz respeito à pessoa e à vida de Jesus. A dúvida que se apresentava era se o título diminuiria algo em Jesus, né? Então, muito mais é nesse sentido. Interessante que o senhor começou a resposta falando se a gente lê o documento, né? E o que aparenta é muito nesse tempo de redes sociais, a pessoa pega só a manchete É verdade. e faz um comentário em cima da manchete. Eu acho que a, entre aspas aqui, polêmica foi muito por conta disso, né? Porque às vezes a pessoa não se aprofunda na leitura para entender, então entender pelo menos a notícia, né? Nessa geração nova, a gente só lê Só lê a manchete. Só a manchete. É. Aí Exatamente. já comenta, já aprofunda a tese que ele vem. Que lhe conforme o pensamento, então, é o lado que você deseja observar, não é? Então, a gente tem que ler o documento todo, né? O documento tinha sido enviado para a gente, naturalmente, lemos todo o documento, e eu vejo que o documento é um documento, com toda sinceridade, muito leve, né? Nos deu ainda mais entender, né? O papel da Virgem Maria, porque, afinal de contas, ela própria vai dizer: em Deus, meu Salvador, exulto e canto. Então, a Virgem Maria, ela se colocou o tempo todo a serviço de Jesus Cristo, é uma servidora. O que é que ela vai dizer? Eis aqui a serva do Senhor. E é bonito também que, ao mesmo tempo que ela diz isso, mas o próprio Jesus vai dizer, não é, que ele é o Senhor. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, por isso é que, às vezes, as pessoas têm algum tipo de confusão. Mas eu acho que o documento, vale a pena ler ele na íntegra, não é, para que a gente não fique comentando aquilo, muitas vezes, que a gente não sabe porque não lê o documento. E ali eu acho que, em mim, duas coisas nasceram assim, com mais substância, com mais significado. Em primeiro lugar, naturalmente, Jesus, Deus e Senhor. Não tenho dúvida alguma disso. E depois o papel da Virgem Maria em todo esse trabalho, né, da redenção da humanidade, né, daquilo que nós desejamos. Outras denominações cristãs aceitam Maria como a mãe de todos nós. Isso. Agora, como equilibrar o amor popular de Maria, que é tão forte aqui no Nordeste, por exemplo, com a visão teológica? Maria está no seio, no coração e na mente de todos os fiéis, né? Chega a impactar com a teologia, nesse caso, não? Não, de forma alguma, né? A religiosidade popular, ela parte da Sagrada Escritura. Por exemplo, por que nós rezamos Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso aí quem disse foi o anjo Gabriel, capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Depois, quando a gente vai para os capítulos seguintes, né, capítulo 2º, capítulo 3º, então a sequência é Isabel que fala, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Essas frases são bíblicas. Então, rezar, por exemplo, o texto, você está recitando uma oração que é bíblica. E um acréscimo que foi feito pela comunidade, que tem direito na sua oração. Santa Maria, dizer que ela é santa, naturalmente Deus não escolheria alguém que não fosse, ela concebeu, ela viu um milagre na sua vida, engravidar sem a participação masculina. Santa Maria, mãe de Deus, a afirmação, porque mostrando que Jesus Cristo é Deus e homem, é uma afirmação de fé, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A gente pegou o Apocalipse, né? A gente vê que a intercessão acontece pelo livro do Apocalipse. A gente pega a Maria, que intercede para que nós tenhamos, por exemplo, o primeiro milagre. E ela abriu isso aqui porque Jesus ainda não chegou a minha hora, mas ele atende o pedido de uma mãe. Então, na verdade, em nada diminui. Agora, aqui no Nordeste, a função da mãe, ela é fundamental na vida de uma família. A gente sabe o que significa uma mãe. Se nós amamos tanto a nossa mãe, eu perdi a minha mãe tem 4 meses,
Imagine quanto Jesus amou. Depois o mandamento honrar pai e mãe. Então Jesus tinha um amor profundo para com a sua mãe. A gente vê isso durante todo o texto do Novo Testamento. E depois, se o pai escolheu, dentre todas as mulheres certamente fantásticas, né? Em lugares importantíssimos, ele podia ter escolhido a filha, sei lá, do imperador, porque seria mais fácil acolher em Jesus Cristo se fosse o imperador romano. Estou dizendo aqui, né? Seria mais fácil escolher alguém que fosse muito importante. Escolheu uma mulher simples, ou seja, Deus em todas as escolhas fez essa escolha. Como não amar aquela que foi escolhida pelo próprio pai? Não foi eu que escolhi. Então, as pessoas entenderam, olhando para a sua própria mãe, e olha que nossas mães também eram limitadas, né? Ou são limitadas. Então, alguém que fosse perfeita para acolher aquele que é Senhor e Deus. Então, eu acho que as duas coisas, elas se unem e não precisam brigar uma contra a outra. Daí o respeito que a gente tem que ter. E na simplicidade, ela é coberta de virtudes que certamente o esplendor para quem tem a fama, a riqueza, não era convincente para receber o Cristo. Talvez, exatamente, né? Deus escolheu a simplicidade, como escolheu José, um carpinteiro, escolheu na simplicidade, porque as pessoas mais simples, inegavelmente, isso não vai negar, né, do conhecimento que a gente tem ao longo do tempo, se seguram apenas numa coisa. A gente se segura no conhecimento, no poder que a gente tem, tal coisa, e na fé que a gente tem. Só que, às vezes, a nossa fé é do tamanho de uma fé de mostarda, ao passo que a fé dos mais simples é do tamanho do sol. No sentido de que Deus entende que esses seriam capazes de ir até o fim pela fé que carregavam no coração. Daí, uma jovenzinha entre 13 e 14 anos de idade, quando ficou grávida, e um carpinteiro, né? Duas pessoas simples, em uma cidade esquecida, tanto que não pagavam imposto, porque era tão pobre que nem pagava imposto ao Império Romano, né? Ela saiu de lá para poder ir para outra região, para poder fazer o recenseamento. É muito bonito perceber a escolha de Deus pelos mais simples. Queria puxar, Dom Gregório, falar ainda sobre essa questão das novas gerações, né? Como é que o senhor avalia os prós e contras das redes sociais, da internet? Tem a questão da evangelização, mas também essa questão de notícias, ou então de pouco aprofundamento. O senhor, né? tem perfil nas redes sociais? Não, tem o oficial da Arquidiocese, mas eu não tenho realmente condições de ficar vendo Facebook, Instagram e os outros não tenho. Só tenho o WhatsApp, que eu utilizo para o trabalho, e o meu e-mail, mais nada. Mas o senhor consulta redes sociais? Não, eu consulto o seu celular, né? Sim. Não, consulto bastante. O senhor visita para ler, tem leitura, tem tempo para ler alguma participação das redes sociais? Tenho. Eu paro para ver o que está acontecendo também, pego os principais jornais, porque às vezes não consigo ouvir os jornais principais, né? Ou então ler, então vejo ali, às vezes como eu dirijo muito de um lado para o outro, né? Estou sempre no volante, às vezes eu coloco ali aquela voz mecânica para fazer as leituras para mim, então tenho que estar muito antenado com tudo aquilo que está acontecendo. Então, em relação... A pergunta do Yuri, os prós e os contras. Eu vejo o seguinte... tudo aquilo que para nós é nascente passa a ser algo que no primeiro momento gera muita curiosidade e muita escravidão. Quando as revistas saíram e você podia enxergar, né, algumas imagens, etc., todo mundo diz, a perdição vai acontecer no mundo porque as revistas apareceram. Depois vem o rádio, depois televisão, né, uma coisa querendo negar a outra. A televisão, todo mundo dizia que tudo estava perdido por causa da televisão. Agora, a internet. Não sei o que vai acontecer para o futuro. É uma questão de escolha. Eu acho que é uma questão de escolha. Os meios de comunicação estão aí para nos ajudar. Eu acho maravilhoso. Eu não podia imaginar que eu seria capaz de conhecer uma cidade do Ceilão, de conhecer um detalhe de uma flor que nasce em cima do Monte Everest. Essas coisas todas, hoje você tem o mundo em sua mão, mas aí nós temos que nos preparar para escolher bem. Porque primeiro você planta, depois você colhe, né? Então, primeiro você tem que saber o que é que você quer para a sua vida. Então, as escolhas, elas são fundamentais. Se você escolher na internet aquilo que há de bom, né? Um bom filme, uma boa reportagem, aquilo que é seguro, uma informação que é legal, olha, você tem a possibilidade de ter um conhecimento vastíssimo. Né? Infelizmente, vou lhe interromper, infelizmente, a nossa compulsão é aquela história, a gente olha muito mais o abismo do que as estrelas, né? Exatamente, né? É a questão eu sempre falo dos 7 olhares, já falei isso 1 milhão de vezes, né? São 7 olhares que nós temos na vida. Olhar de urubu,
olhar de porco e olhar de hiena. Quem tem olho de porco só vê lama. Quem tem olho de urubu só vê carniça. Quem tem olho de hiena só vê resto. Mas há 3 positivos: o olhar de borboleta, o olhar de abelha e o olhar de águia. Quem tem olho de abelha busca sempre a doçura das coisas. Quem tem olho de borboleta busca sempre a beleza das coisas. Quem tem olho de águia está sempre buscando as novidades do que está muito além do que os seus olhos podem enxergar. E existe um 7º olhar que é superior a todos, que é o olhar de Deus. Quem tem quem enxerga o mundo com os olhos de Deus, vai sempre ter um olhar de misericórdia, de bondade, vai sempre escolher aquilo que é bom. Então, qual o resultado disso? A gente tem que escolher aquilo que é bom. Então eu vejo, não dá para lutar contra as redes sociais, não dá para lutar contra a televisão. Então vamos fazer o quê? Fechar todas as redes sociais? Talvez alguém diga isso. Vamos acabar com rádio? Vamos acabar com televisão? Ou seja ela com o que for? Isso é tolice. A gente tem que educar, né? E se educar, porque a gente pode exigir do outro e não fazer isso consigo mesmo, para buscar sempre aquilo que é bom. Eu acho que se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje sobre o mundo através das redes sociais, né? Se fosse lá quando era mais novo, se eu pudesse também escolher bem, eu acho que eu teria uma cultura muito maior do que eu tenho hoje. Pode acreditar. Estava falando ainda há pouco com a nossa companheira ali, de que a internet me permitiu entrar em contato com um grande nome da música clássica, lá da Polônia, que eu ia fazer uma viagem. E eu mandei para ele quando é que ele ia se apresentar. E ele me respondeu: onde é que eu poderia pensar há 30, 40, 50 anos atrás, lá em Acopiara, pensar, nem até de ouvi-lo. Agora, ainda só para puxar essa questão das redes sociais, né? E a igreja tem se integrado bem, né, em relação a isso, né? Na utilização realmente da questão da evangelização, né? De chegar em lugares que são mais difíceis, né? Como o senhor falou também, né? Chegar em outros lugares também. Isso mesmo. O Papa, por exemplo, utiliza muito bem as redes sociais, né, a comunicação. A gente, hoje em dia, abre, digamos assim, uma entrevista, um podcast, seja lá o que for. Você falando, digamos, num ambiente fechado, você tem ali 50, 100 pessoas. Uhum. De repente, você começa a falar, você tem 5 mil, 10 mil, 70 mil pessoas. Então, você pode atingir ainda mais essas pessoas. Agora, a preocupação que nós temos, até mesmo enquanto igreja, eu acho que pai, mãe, qualquer pessoa tem, é que a gente faça chegar aquilo que é bom, porque é tanta mentira, separar tanta bobagem. O joio do trigo. Exatamente, né? Que é muito comum. O senhor já sofreu alguma fake news? Já foi vítima de golpe? Teve um arcebispo de Salvador que utilizaram os vídeos dele, né? Foi. O vídeo dele. Pedir dinheiro, aplicar golpe. Não, espero que não. Até agora não tive notícias, não. Não, nunca fiz isso. Porque talvez minha comunicação se dá sempre através da PASCOM, da nossa arquidiocese. Uhum. E no resto, minha vida é tão simples que eu acho que ninguém tem interesse de fazer absolutamente nada. Mas eu nunca sofri nenhum golpe assim, de alguém telefonar, cobrar. Agora, naturalmente, a gente percebe algumas coisas, entendeu? Então, pelas perguntas que fazem, quando o telefone assim, pois não, é tal pessoa, e começa a fazer uma entrevista, né? Olha, aqui nós estamos com algum problema no banco, etc. Eu simplesmente não dialogo. Eu desligo imediatamente. Então, talvez por causa disso. A sua vocação foi desperta muito cedo, com 14, 15 anos, e o seu refúgio no mosteiro beneditino tem algo semelhante com os monges trapistas? Ou é bem diferente? É porque eu conheci um padre aqui em Fortaleza, lá do Pirambu, e ele contava isso: olha, lá no mosteiro trapista a coisa era séria. Rezava e trabalhava. Em um mosteiro beneditino também tudo é muito sério, mas digamos, talvez não seja tão exigente quanto o mosteiro trapista, porque eles são, por exemplo, vegetarianos, né? Então tem uma série de questões. Nós não, né, beneditinos. Mas voltando aí ao que você perguntou, minha vocação deve ter começado mais ou menos com 6 anos de idade. E os mais novos, os primos mais velhos e pessoas próximas diziam que eu já dizia isso, porque eu dizia que ia ser padre. Muita criança diz isso quando é pequenininha, né? Uhum. E quando as pessoas vão embora da minha casa, quando eu fazia uma visita, eu fazia questão de seriamente dizer: ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Eu não lembro disso, mas alguns falam assim, né? Então, eu acho que, ao dizer isso, dizer que fala com muita seriedade. Estava abençoando já. Pois é, está abençoando assim, né? Então, primeira coisa. A segunda coisa é que, quando eu me entendi como gente, ali com 7, 8 anos de idade, meus pais nos levavam para a igreja, eu já tinha assim, um desejo muito grande de, não pensava assim, imediatamente ser padre, mas achava que é algo fundamental. Eu conheci ao longo da minha vida, basicamente perto de mim, 8 sacerdotes. E esses homens foram fundamentais na minha vida, não é? Homens sensacionais, né? Salesianos, eu estudei no colégio salesiano, homens de um exemplo, assim, coisa assim extraordinária. E minha vocação foi porque, naturalmente, era católico, porque minha família nos deu uma formação, meus pais nunca cobraram nada de ir para convento, absolutamente nada disso, mas principalmente por aquele exemplo daqueles homens, que eu achava sensacional, como eles trabalhavam com a comunidade, como eles cantavam bonito, como se levavam bonito, como atendiam os mais pobres, e aquilo foi nascendo em meu coração. Aí um dia eu vou querer ser padre também, porque eu quero fazer essas mesmas coisas. E por incrível que pareça, isso foi ali desde criança até o dia de hoje. Não mudou absolutamente nada. E nasceu esse grande desejo. Para vocês que estão acompanhando, eu falei o sacerdote, o monge, trapista, Padre Caetano Tilesse de Milesse, do Pirambu, uma figura que é muito benquista na lembrança de cada um de nós aqui em Fortaleza. Dom Gregório, como é que o senhor tem avaliado até agora, né, o papado do Papa Leão XIV, né? Algumas pessoas dizem que ele está numa fase mais observador, que chegou agora, está vendo ainda como é que está funcionando tudo. Eu acho que existe uma coisa que eu acho que é muito importante. As pessoas são diferentes, né? Então, certamente, o meu jeito o meu comportamento aqui em Fortaleza é bem diferente do comportamento de Dom José, que é bem diferente do comportamento de Dom Eugênio Salles, ou, perdão, de Dom Luiz Lochaida, depois de Dom Cláudio, e assim por diante, não é? A gente vai voltando. Cada pessoa tem sua característica, né? O Papa Leão, ele é um homem mais tímido, ele é um homem muito comedido em relação à palavra, é uma pessoa que está no script, ele é um canonista de formação, doutor em Direito Canônico, e ele é matemático, é mestre em matemática, imagine, né? Então, é um homem assim do cálculo, é o homem da percepção, da palavra exata. Então, a gente vê que muitas vezes ele não sai do script, mas isso é da personalidade. Mas é um homem profundamente atento e é um homem também extremamente inteligente. Então, ele sabe exatamente onde ele está pisando, ele sabe exatamente o que ele deve dizer. Então, são estilos distintos, mas todos nós, como éramos entusiasmados por João Paulo II, por Bento XVI, depois, assim, pelo Papa Francisco, também existe um entusiasmo em relação à figura do Papa Leão. E ele tem uma característica, né? Ele utilizou um título que algumas pessoas têm, assim, um pouco de rejeição, de pontífex, né? Então, o sentido, quando ele fala pontífex, a pessoa pensa que é pontificar, está na frente. Mas não, a palavra original é construtor de pontes, pegando aquilo que diz no Evangelho, né? O que ligares na terra será ligado no céu, né? A mesma coisa. Então, ele desde o início disse assim, eu sou um construtor de pontes. Por quê? Porque quando a gente olha a vida da sociedade, nós vivemos em ilhas. Esse aqui pensa dessa forma, o outro é assim, um é de direita, outro é de esquerda, o outro é assim, etc. Então, são ilhas que não se tocam. E parece que a gente faz questão de lançar bomba daqui para cá e não quer saber o que vai acontecer como consequência na vida do outro. Ele é um homem que tem sido um sinal de unidade. Então, a preocupação dele é fazer com que os lados distintos se encontrem, que a gente converse, que a gente possa apresentar o que está no coração, que a gente seja esse sinal de unidade na igreja. A oração de Jesus, no final da sua vida, ele vai dizer lá no final do Evangelho de João, né, lá pelo capítulo 17, ele vai dizer, não é, Jesus pede a unidade entre aquele seu lado, que ninguém se perca, ou seja, ele quer todo mundo unido. Isso é muito, muito assim, né? A gente diz durante a missa, o amor de Cristo nos uniu. Né? Dá-lhe segundo a missa, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. O tempo todo a gente reza isso e a gente pode viver separado. Então, eu acho que podemos pensar diferentes, temos cores diferentes, temos jeitos diferentes,
rostos diferentes, mas isso não quer dizer que o outro precisa ser visto como adversário, mas como irmão. Assim fica mais fácil a gente dialogar. E é aquela velha história que se falava lá no colégio, tem um filmezinho bem interessante, né? O amarelo pode conviver com o vermelho, pode conviver com o verde, pode viver com o azul, né? A gente pode conviver com americanos, com africanos, ou seja, o importante é que a gente conviva. E a diferença gera em nós uma riqueza muito grande. Interessante, lhe surpreendeu a eleição dele, porque ele não estava na lista dos papáveis, né? Foi surpresa? Surpresa não foi. A gente ficou muito feliz assim, porque, não, digamos assim, não porque aqueles homens não fossem possíveis, cada um melhor do que o outro. Uhum. Mas veja só, quando a gente vai escolher um presidente da República, né, a imprensa que faz, me desculpe, vocês são jornalistas, né? Faz aquele negócio todo daquilo que são as suas preferências, assim... Fazendo as análises, né? assim, né? E são muito bem feitas. Mas o que acontece? Olha, a gente passa mais ou menos um ano preparando para fazer a eleição de um presidente da República, depois ele passa daqueles meses, assim, de campanha, e finalmente as pessoas têm o direito, assim, de escolher quem acha que é mais interessante. A mesma coisa para você escolher um CEO de uma grande empresa, você estuda o cara, você estuda a moça, você quer saber quem é, tudo mais, faz tudo mais. Então, isso também é algo assim bem Então interessante. ele já vinha sendo observado. É claro que sim. A igreja tem 2 bilhões e 100 mil católicos, né, sobre sua guarda, sobre seu cuidado. Ninguém elege um papa no espaço de uma semana, certo? Como as pessoas imaginam. Então aquilo é discutido, os cardeais se conheciam, aquilo é pensado e a igreja responde pelas suas necessidades. Então, nesse tempo, não é? Então, quem é que pode responder a esse tempo? Então veio o cardeal Prevost. Os outros, naturalmente, eram muito mais conhecidos, figuras mais emblemáticas, mas a igreja não faz escolhas assim aleatórias. É colocar alguém que vai ficar ali no serviço à igreja até o dia da morte. Você imagine colocar uma pessoa só porque ela é assim, só porque... Entendeu? Então, nós que estamos dentro, nós entendemos que a coisa é muito bem pensada, né, degustada, provada, vista, para depois se tomar uma decisão. Então, não foi uma decisão desse jeito, é tudo muito pensado. Então, agora ficamos profundamente felizes. Agora, isso só quem sabe quem está dentro, né? Tanto agora o Leão XVI quanto o Leão XIV... Olhei para cá e vi 16. Tanto Leão XIV quanto o Papa Francisco têm uma ideia de uma igreja missionária. Essa é a tendência da nova igreja nos dias atuais? Devia ser a tendência da igreja em todos os tempos, sem novidade. Porque, veja só, nós nascemos para ser missão. Eu sou missão, você é missão. Ou seja, qual é a missão? É levar o bem a todas as pessoas. No caso nosso, também a palavra de Deus, em primeiro lugar. Então, Jesus falou, ide por todo mundo pregai o evangelho. Olha a palavra de Jesus, ide por todo mundo. E isso aconteceu. Os apóstolos saíram, cada um foi para um lado, né? Nos lugares mais difíceis eles foram. Boa parte foram martirizados, 270 anos, a primeira perseguição, um tempo imenso, não é? Até o Edito de Milão, no ano 313, então a perseguição foi imensa. Mas o grande trabalho que a igreja precisa exercer no mundo é o trabalho missionário, de levar aquilo que acredita, dar aquilo que tem, que é Jesus Cristo. Então, esse é o grande trabalho. Enfatizado bastante pelo Papa Francisco nos últimos tempos. Os papas anteriores também já faziam isso. E agora, a insistência também do Papa Leão. É porque tem muito a questão da missão no sentido do acolher, o atendimento mesmo, né? E ao mesmo tempo a questão teológica mesmo da palavra de Deus, né? Levar a palavra, né? Como é que une essas duas situações, né? Não competem, né? De forma alguma. A gente respeita todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ninguém é capaz de ficar o tempo todo falando da mesma coisa. Quando vocês saem daqui, vocês não ficam, né, mesmo sendo profissionais de ponta, vocês não ficam o tempo todo tratando do mesmo assunto o tempo todo em casa, tudo mais. Então, a gente tem contato com as mais diferentes pessoas. Agora, no gesto, no comportamento, no testemunho, você leva a palavra de Deus sem dizer absolutamente nada.
né? Não precisa falar assim. E quando é necessário, a gente, né, prega a palavra através de uma frase, ou que a gente tira da escritura, ou de alguma coisa da tradição da igreja. Eu acho que é essa beleza que nós encontramos em todo o cristianismo. Agora, a grande missão é sair. Nós temos, por exemplo, 5 jovens, né, padres aqui que estão no Acre. Né, temos gente lá em plena Amazônia, né, trabalhando, padres aqui da nossa arquidiocese. Temos gente em outros lugares também evangelizando. No meio do sertão central do Ceará tem gente evangelizando. Caiçara, né, uma paróquia muito querida ali depois de Canindé. Nós estamos lá. Estamos em todos os lugares do mundo. Então, essa organização é para que nós possamos pregar a palavra, levar a igreja, naturalmente, principalmente aqueles que são católicos, continuamos acreditando nessa grande missão, mas também acolhendo a todos, porque o trabalho social da igreja é imensa. É até hoje, a maior instituição do mundo, depois dos governos, a trabalhar com as pessoas mais pobres. Então, a experiência é muito grande. E a gente está em todos os lugares. Onde você puder imaginar, mesmo em países onde nós somos proibidos, nós estamos lá dentro. Interessante que o senhor falou da presença em vários locais. Como é que estão as vocações sacerdotais, que sempre, vez por outra, aparecem? Na hora, caiu o número de jovens que procuram hoje a fé católica ou qualquer outro, o discipulado, né? Tem ainda as vocações, ainda são abundantes? São muitas vocações, é interessante. Para você ter uma ideia, por exemplo, Nonato, nós temos em nossa arquidiocese 150 paróquias, certo? Em números arredondados. O 147 para facilitar 150 paróquias. Dessas 150 paróquias, nós temos, para essas paróquias, 305 padres. Boa parte são muito jovens. Eu já sou considerado, eu estou na terceira idade, tenho 61, então são todos muito jovenzinhos. Então, assim, temos padres, portanto, suficientes e ainda mandamos alguns sacerdotes para a missão. Temos muita gente estudando fora, certo? Fazendo mestrado, doutorado fora, por causa da nossa faculdade. Além disso, temos 90 seminaristas dentro do nosso seminário. 90, isso não é pequeno. É um bom número. É um bom número. Temos ainda mais de instituições agregadas da nossa arquidiocese. 55 da comunidade Shalom, né? E temos mais 25 da Nova Jerusalém, do Padre Caetano. Então, vai somando isso aí. E nós temos ainda cerca de 150 padres religiosos. Aqui nós chegamos a quase 600 padres. Então, ou seja, é muita gente trabalhando. Eu estou falando de padres, mas não estou falando dos diáconos permanentes. Ainda tem os religiosos, as religiosas, né, e os consagrados, consagradas. É muita gente trabalhando pelo bem do povo de Deus. Então, tem muita vocação. E o mais incrível agora, hoje a gente percebe que aquela vocação que entrava aos 14 anos não entra mais, primeiro por causa da idade. Né? Hoje nós temos a boa parte das vocações entre 18 a 25 anos, mas hoje nós já temos vocações que ingressam no seminário com 35 anos de idade. Pois é. Né? Eu li uma vez que pessoas acima de 30 anos procurando os seminários. Muita gente. Aqui o senhor inclusive, explicaria. Viúvos também, né? Viúvos também, tem muita gente assim, né? Na vida religiosa também tem muitos. No meu convento nós tínhamos viúvos. No Rio de Janeiro, onde eu estudei, fiz filosofia e teologia, nós tínhamos vários viúvos, alguns até bem conhecidos aqui no Brasil. Hélio Silva, grande historiador. Hélio Silva era monge lá do Mosteiro do Rio de Janeiro, né? No dia do aniversário dele era muito engraçado, porque eu acho que ele tinha uns 7 ou 8 filhos e tem um bocado de neto e bisnetos. Ele entrou lá com 60 anos, mais ou menos. Mas era muita gente, assim, a gente ficava assim admirado, aquele monge todo vestido de monge, assim por diante, né? Com tantos filhos, netos e bisnetos, né? Pai de muitos filhos. Então tem isso, tem esses que são os vivos também que ingressam. Então, nós temos muitas vocações. Há alguém que esteja acompanhando o nosso Entretanto, você diz, aproveite, pergunta, a igreja pensa um dia acabar com o celibato sacerdotal? O senhor imagina? Olha, isso já foi discutido assim muitas vezes. Claro que isso depende naturalmente do Papa, né? Não é uma questão totalmente fechada, mas isso depende. Para uma decisão como essa, o Papa precisaria reunir todos os bispos do mundo para ouvir o que eles têm a dizer. Hoje somos mais ou menos uns 4.500 bispos ao redor do mundo. Então, teria que fazer... Seria um sínodo só para isso?
Talvez, sim, só para isso, certamente. Né? Então seria esse tema. É um tema que não está fechado. Nós temos na igreja também, porque as pessoas não sabem, se veste conosco, como a gente se veste, está no altar, faz um trabalho, faz batismo, assiste os casamentos, que são os diáconos permanentes, homens casados. Nós temos essa experiência da igreja que as pessoas talvez não conheçam, mas nós temos homens casados que assistem casamento, faz batismo. Então, ou seja, é bem interessante perceber essa possibilidade já dentro da igreja. Agora, nós temos igrejas orientais chamadas, que são ligadas à igreja católica, cujos sacerdotes das igrejas orientais eles podem casar. Como, por exemplo, os do Líbano, né? Os maronitas, eles podem casar. Então, tem toda uma questão em relação a isso. Agora, existe uma coisa bem interessante, que talvez as pessoas não saibam. A pergunta básica que se faz também, antes de decidir com os bispos, é perguntar aos padres se eles concordam, acham que isso é... Aquilo que foi perguntado sempre, os padres acham que não teriam condições de exercer bem o seu sacerdócio se fossem casados, que teriam mais atenção. Essa seria a sua resposta? Não necessariamente, porque tem uns religiosos que não podem. Eu não posso, mesmo que o celibato fosse os religiosos não podem, porque nós fazemos um voto de castidade. Então. O que é certo é que a gente tem que ver o percurso da igreja. Se em algum momento isso for necessário, né, o Papa pode fazer isso. Mas é algo que não tem, porque as pessoas, qual é a minha opinião? As pessoas sofrem muitíssimo por aquilo que não é motivo de sofrimento para a gente. Porque se alguém quiser casar, sai e casa, compreende? Ou se um padre quiser casar, digamos assim, larga o sacerdócio, vai trabalhar, todos nós muito bem informados, e pode casar, não tem. Nós não sofremos por isso, são as pessoas que sofrem conosco. Agora, o mais engraçado é que as pessoas sofrem pela gente, mas todo mundo quer se separar das suas mulheres e seus maridos. Eu não entendo isso daí. Todo mundo queria viver uma vida mais livre, né, entendeu? Então, não é sofrimento para a gente, mas o pessoal quer que a gente case e está pensando em se separar. Assim não dá certo. Muito boa sua resposta, porque acaba com aquela história, não, tinha religião. Não, isso é dogma. Não. Nós somos muito livres, e eu me sinto muito feliz porque tenho uma família imensa, né? Isso é maravilhoso, né? A quantidade de filhos, né, na arquidiocese são muitos. Inclusive, falar em arquidiocese, o senhor está completando 2 anos, né? Próximo mês, dezembro já. Isso. À frente da arquidiocese de Fortaleza. Como é que foi a sua chegada aqui? O acolhimento? O senhor tinha ideia de que seria transferido? Como foi todo o processo? Não tinha ideia. O que é bonito assim na igreja, eu acho que é assim, maravilhoso, é que vem uma ordem de cima, você obedece, simplesmente isso. E isso é muito importante para que a gente não fique no eterno mimimi, certo? Somos obedientes, é como o general que diz, tal coisa o soldado tem que fazer, né? Então, eu acho muito importante para a gente não ficar escravo de gosto, não quer escolher isso, porque senão a gente vai sempre escolher aquilo que, aparentemente, a gente pode considerar o melhor. Então, veio uma ordem, né? Olha, você foi eleito para, digamos, antes, para Petrópolis. Eu levei um susto, ia para o sul do país, sudeste, né? Ali, embora tenha estudado alguns 7 anos no Rio de Janeiro, mas eu iria para Petrópolis, saindo de Salvador para Petrópolis. Então, mas eu fui com toda a alegria e foi uma maravilha. Chegando lá, depois de 11 anos, o Papa disse, você vai para Fortaleza. Eu nunca imaginei, até pelas minhas características, de trabalhar em um lugar tão grande, com toda a sinceridade. Mas, quando disse, poxa, é um desafio, né, porque eu vou me vencer. Eu vou poder aprender muito mais. E me adaptar foi muito fácil. Primeiro porque sou nordestino, então muito fácil. Sol não tem problema, porque o sol daqui é igual... Mas já conhecia a Fortaleza? Só vi aqui 2 vezes, por incrível que pareça. O Ceará foi o estado que eu menos visitei em minha vida. Olha só. Eu acho que foi bom também porque foi uma surpresa. Né? Não conhecia nada, nem ninguém. E vim sozinho, naturalmente. Né? Naturalmente, Deus veio antes para me chamar e eu apenas vim aqui para reencontrá-lo. Né? Mandei meu coração por antecipação. Cheguei aqui, recuperei o coração. E estou aqui alegre e feliz por isso. Fui muito bem recebido. O cearense é maravilhoso. A questão da indicação me faz lembrar Padre José Nilson, da Igreja de Nossa Senhora da Saúde do Mucuripe, que ele, quando se ordenou, aí você vai para o Mucuripe. Era longe, era só areia. Isso. Era local, tinha nem um prédio, era porto, era lugar conhecido de prostitutas. E aí, nas conversas que eu sempre conversava com ele, e ele dizia, e como foi a sua reação?
obedeci. Obedeci e se tornou uma figura emblemática daquele local. E eu gosto muito da surpresa, compreende? De encontrar pessoas diferentes, lugares diferentes, porque a vida é feita dessas surpresas. Podia ser, por exemplo, na Amazônia, né? Eu sempre sonhei em trabalhar na Amazônia, assim, né? Dentro da Amazônia. Podia ser lá, podia Estaria na COP 30. Pois é. mas assim, é sempre uma alegria. É sempre uma alegria, né? Eu acho que quem faz o ambiente é você, sabe? E ser feliz é uma questão de escolha pessoal. Então a gente vai levando adiante. O senhor falou da questão do tamanho, né? Teve algum desafio assim que o senhor encontrou? Escanear aqui, né, a arquidiocese, né, quando chegou, o que o seu primeira decisão? Naturalmente, a gente tem os conselhos que estão tão perto. Então, tive muita ajuda para tomar as primeiras decisões através dos conselheiros da arquidiocese. Uhum. Quanto aos locais, eu não tinha muita preocupação, porque hoje em dia você tem Google Maps, e tem Waze e outras coisas. Então, botava lá, chegava em tudo quanto é lugar, né? Mas as distâncias aqui são muito grandes, as distâncias são imensas. Mas é incrível, o senhor falou dessa questão colocava no mapa, né? E a gente, quando o senhor chegou, né? E sempre tinha aquela notícia, Dom Gregório tá no bairro tal, Dom Gregório tá no bairro tal, né? Inclusive à noite, né? Fazendo realmente missões, né? O tempo todo tô correndo de um lado para o outro, não tenho nenhuma dificuldade. Eu talvez não possa contar aqui as experiências que eu já passei, certo? Para ninguém, tudo mais, aqui em Fortaleza. Mas é sabe, algo assim maravilhoso a gente ver as diferenças. E eu não tenho motorista, estou sempre dirigindo, então eu vou lá para Canindé, volto, igual a Dom Aloysio. Isso, né? Volto, então sempre correndo de um lado para o outro, então, e enfrentando as mais diferentes situações. Mas isso também é algo assim gratificante. Né? Eu gostaria de fazer tudo durante a manhã e tarde para ver a paisagem, né? Mas para mim é maravilhoso poder enfrentar novas realidades. Eu sou curioso demais. Ele falou que sai no seu carro, dirigindo ele próprio, e já chegou em algum local que a pessoa olhou assim... Mas é o arcebispo. Já. O senhor aqui, né? O senhor aqui. Porque aquela visão do bispo, arcebispo, tinha assim um acompanhamento, que chegava, anunciava, tal. O senhor não, o senhor vai... Chega do carro. Do carro, exato. Dom Aloysio fazia isso. Pois é, né? Olha, eu sempre vou a todo quanto é local, mas tem umas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, eu não sei o que tem no meu carro, eu acho que os vídeos estão um pouco escuros. A polícia sempre me para, né? Sempre para, né? Os policiais param assim por diante e tem sempre alguém que acaba reconhecendo que a gente, né? Assim, porque também eu já fui lá no quartel, já celebrei missa lá, esse tipo de coisa, né? Então o pessoal, o senhor é bispo, etc, né? Vai em paz. Não, mas eles pedem os documentos, assim por diante, entrega os documentos. Mas essa última vez foi interessante, eles estavam fazendo uma grande blitz ali, numa região aqui né, aqui do interior, né? Quando eu estava indo pelo caminho errado, imagine. Eu ia para Baturité, era à noite, estava a caminho de Baturité, e eu errei o caminho. Eles estavam assim, aí um bocado de luz assim em cima da gente, um bocado de luz, e o pessoal com aquelas... O senhor ia só? Sim, eu não tenho motorista. Tinha algum acompanhando? Não, interior, só eu e Jesus ali, né? Ali, então, aí eu parei assim, mas eu sempre tranquilo, assim, né? Tudo mais, aí botou... não dá para enxergar nada, né? Assim, aí pronto, me parou. Aí quando virei a cruz, assim, Clésimo, né? O senhor é padre? Sim, sou padre. Aí estava lá um capitão, alguém que estava comandando, disse, o senhor não é arcebispo, assim, de Fortaleza, assim? Aí eu expliquei para onde é que está aí, documentos, aí olhou, tudo mais, etc, né? Tá certo. Aí... Bom, eu fui, né? Só que estava no caminho errado. Quando chego lá na frente, tinha um carro atrás de mim que estava querendo pegar um carro que estava saindo do lugar. Eu vi uma cena interessantíssima. Eu estava indo para cá, o meu carro foi para cá, eu parei no meio da estrada porque eu percebi que eu estava errado. E veio outro carro e a polícia saiu de roupa civil, com um carro bonito assim, grande, assim, uma caminhonete grande, com um bocado de arma. Aí eu vendo aquele negócio assim, sabe? Eu fiquei assim admirado. Aí eu disse, meu Deus, eu estou perdido, estou vendo essa cena, o que eu vou fazer? Vou voltar. Ficar na minha. Quando eu voltei, aquele pessoal que tinha me parado estava lá. Aí eu disse, eu errei o caminho, é Baturité, é para cá.
isso rindo. Aí a moça, imagina aquele negócio tenso, ela disse, eu sabia que bateu de tempo, o senhor talvez ia dar uma volta maior, mas eu queria dizer, mas não disse. Eu disse, pois é, minha filha. E eu falando com o pessoal assim, e o pessoal em plena blitz, e eu fui embora. Então essas experiências eu acho que são ótimas, assim, né? Mas pessoas reconhecem, dizem uma boa palavra. O pessoal ainda deve falar assim, aproveita a viagem, o senhor pode dar uma bênção aqui pra gente. Já aconteceu. Eu vou aconteceu. aproveitar, porque nós estamos num estado onde o índice de violência é muito grande. O senhor está na estrada e de repente desce um bocado de gente apaisana, apaisana, com arma. O senhor não pensou, vixe, é um assalto. Não pensei, porque é interessante, tem certas coisas que podem parecer estranhas assim, mas eu percebi que eles olharam para mim, viram que eu estava lá, porque eu abri inclusive os vidros, que eu estava desesperado, não sabia onde é que eu estava. E quando eles passaram na frente para pegar aquele outro carro que estava lá, saindo de uma estradazinha assim, né, como chama assim, de terra, não é? Assim, então, carroçal, como chama aqui, né? Então, foi assim, eu me senti totalmente seguro, engraçado. Eu já passei por situações assim de ver fuzil, já entrei num lugar que tinha fuzil, etc. Mas eu nunca tive medo. Eu celebro ali no presídio, né? Nós estamos aqui, né? Com o pessoal. A polícia fica atrás das grades. Nós ficamos diante dos presídios. 120 homens, às vezes, né? 120 mulheres ali. Eu nunca senti medo, nunca teve assim, algo assim. Porque acho que as pessoas não querem fazer um mal. E também, se a pessoa se aproximar, eu vou explicar para ela, olha, eu sou religioso, pode levar, leva o carro, leva aqui a cruz, o anel, não tem problema. Vai se ver com Deus, hein? E pronto. Agora, só espero que primeiro atire para depois perguntar se eu tenho alguma coisa, né? Então, eu entrego tudo e vou adiante, não tenho o que fazer, né? E também tem o seguinte, com toda sinceridade, eu quero envelhecer como qualquer outra pessoa, mas se acontecer alguma coisa assim que eu venha a morrer, espero que não aconteça, mas o que é que eu posso fazer, né? Estou na missão, só peço que Deus tenha misericórdia de mim, né? Mas o resto vai adiante. Aproveitando que o senhor falou da sua agenda, né, que é bem tensa, né? Como o senhor tem tempo de descansar? Como é que o senhor faz assim, tirar um dia de folga? Não tenho dia de folga, não dá. Atualmente o dia de folga é o dia de missa. Então, o que eu faço? Eu acordo muito cedo, tenho as orações, etc., né, tomo café, e depois já começo, vou direto para o trabalho. Né? Ali já em casa, tenho ali 2 secretárias que já começam a ver correspondência, assim por diante. Aí depois vou para a cura, ou então tenho um compromisso fora. Dali aí vai até o meu dia. Aí almoço, aí depois continuo, logo depois, né, 1h30 da tarde já estou na ativa. Dali já saio para as missas que acontecem aqui, eu tenho que calcular o tempo certinho, porque ela em Canindé tem que sair mais ou menos 4h10, 4h15. Então, a depender dos locais. Então, são lugares bem distintos. Depois fico lá e eu tiro fotografia com todo mundo, assim, a missa, janto com o pessoal. E quando eu volto, eu chego em casa, quando é perto, eu chego mais ou menos entre 10h30 e 11 horas da noite. E quando é no interior, eu chego geralmente depois de meia-noite. Aí eu durmo e no dia acordo outra vez. Tudo de novo. 5h15, 5h30. Mas dá, sem problema. Eu e o Yuri temos um mínimo de 5 horas de trabalho por conta exatamente da legislação. O senhor mostra que trabalha 24 horas, o tempo que foi. Aí eu vou ser mais curioso uma vez, desculpem. Padre ganha salário. Arcebispo tem salário maior do que o do padre? Sim, desculpa a curiosidade. Não, nada, não tem problema. Jornalista curioso. Nós recebemos uma coisa chamada congro. Aqui, na verdade, é um salário. Desse salário que nós recebemos, que converso que não é muito não, nós descontamos o INSS por obrigação, plano de saúde e damos 10% ainda para um fundo chamado de sustentação do clero, para um padre que tem necessidade. Todos os padres e o bispo aqui na Arquidiocese de Fortaleza, todos nós recebemos o mesmo salário. Eu recebo o mesmo salário que um padre, não há diferença. Dom José, que trabalhou aqui 24 anos, quase 25 anos como arcebispo, ele recebia o mesmo salário de todos os padres, não há diferença. O padre que se ordena hoje, ele recebe o mesmo salário que eu recebo. E as férias? Não tem férias? Aí eu geralmente tiro assim, até o Papa tem, né? 2 semanas para estar lá na casa
da minha família. Agora, com as minhas irmãs, só tenho 2 irmãs, né? E tenho 2 irmãos, um que é religioso como eu, no mesmo convento, se chamava Dom Henrique, morreu pela Covid, e meu irmão mais velho também faleceu, Ricardo. Pedi pai e mãe, 4 já faleceram, sobraram 3, e a gente se encontra no mês de janeiro lá em Aracaju. É o lugar onde vou para descansar um pouquinho. Todos nós temos, desculpa estar lhe interrompendo, todos nós temos missões e também sonhos. O senhor sonha dentro da igreja ainda alcançar uma outra etapa? Eu estou colocando isso, o senhor já está num bom lugar, Fortaleza, como arcebispo. Mas, de repente, o sonho que o senhor tem até mesmo para o progresso da igreja? Olha, eu desejava muito, quando era pequeno, ser padre. Esse sonho eu já alcancei. Depois tive uma grande graça de ser monge beneditino, né? Então, alcancei essa grande graça. Quem entra para o mosteiro nunca pode imaginar que vai ser bispo. Nunca, nunca, porque a gente vive ali dentro do mosteiro. Exato. As pessoas não nos conhecem, né? Então, fui pescado, não sei como, quem me pescou assim, né? Acredito que pelas mãos de Dom Geraldo Magela, o cardeal lá de Salvador, que conhecia assim, o meu trabalho como professor dentro da faculdade e do colégio de São Bento, que eu era diretor de um colégio, depois fui diretor da faculdade. Dentro ali, assim, talvez um pouco por causa disso, e, naturalmente, é uma pesquisa sobre a nossa vida. Foi exatamente o que aconteceu. Fui ser bispo auxiliar em Salvador. Nunca imaginei que iria para Petrópolis, né? Então, uma cidade especial, tudo mais. Fui para Petrópolis. Nunca imaginei vir para aqui. Olha, eu nunca pedi nada à igreja, nunca neguei nada também, entendeu? Apenas isso. Nunca pedi nem nunca neguei. Para onde me mandarem, eu vou, entendeu? Então, eu não tenho sinceramente, nenhuma pretensão, porque não cabe a minha escolha. E depois, aquele que vai fazer a escolha está muito distante de mim, que é o Papa. Não é? O Papa tem tanta gente que ele tem que fazer assim por diante. Então, não há necessidade, ele mandaria para um outro local. Agora, para onde me mandar, eu vou. Porque eu acho que ali também vai estar a minha felicidade. Agora, posso lhe garantir, Nonato, Yuri, que eu estou profundamente feliz aqui em Fortaleza, como estive profundamente feliz também antes em Petrópolis, né? Eu busco assim essa felicidade porque ela deve ser o resultado de uma vida, porque eu faço o que eu gosto do que faço. Então, acho que isso é a fórmula para dar certo. Por isso que eu trabalho tanto, porque senão eu já teria esgotado. Então, é o amor. Olha, o nosso Entretantos colocou a alma de um religioso realmente simples e que tem uma missão, a de ser realmente servir para onde ele for mandado. O exemplo de simplicidade e do sonho de vida que eu acho que deve ser regido por cada pessoa no intuito de servir sempre para o bem. Parabéns ao senhor. Obrigado a você, Nonato, obrigado a Yuri. Obrigado. E sempre à disposição. Estamos aqui como servos, né? De todos os servidores da Arquidiocese, eu tenho sempre que ser o primeiro. Então, é uma graça muito grande poder servir a todas as pessoas. Isso me faz muito feliz, porque, embora tão pecador e tão limitado, não posso fazer outra coisa senão tentar, nem que seja 0,00001%, né? Servir aquele a quem eu sirvo o tempo todo, que é Jesus Cristo. Ele não pediu, mas ele é grato por tudo aquilo que alcança. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês.